Olá, meus caros. Vamos falar na aula de hoje sobre a admissibilidade da petição inicial. Antes da gente falar sobre isso, né, eu gostaria de abrir aqui um esquema para vocês acerca do organograma do procedimento de primeiro grau de jurisdição, chamado procedimento comum. Então, esse procedimento ele é deflagrado com a propositura de uma petição inicial. E a petição inicial ela tem que obedecer uma série de requisitos, notadamente o artigo 319 do Código de Processo Civil, e logo após a propositura da ação, a petição ela é submetida ao magistrado para que se faça o controle da admissibilidade. Então, é basicamente disso que nós vamos falar na aula de hoje. Então, eu pus aqui um esquema para que vocês mentalizem, né, acerca do organograma do procedimento comum. Bom, então ele começa com a petição inicial e logo a etapa subsequente é justamente fazer a admissibilidade. Se nós tivermos admissibilidade positiva, né, se estiver tudo ok com a petição inicial, o magistrado determinará a imediata citação do réu. O problema se dá, e é isso que nós vamos destrinchar um pouco mais aqui, é quando nós estivermos diante da negativa, né, da da admissibilidade negativa. Então, e aí nós poderemos ter o indeferimento da liminar do mérito, né, o indeferimento da petição inicial, ou ainda a emenda à petição inicial. Então, é disso que nós vamos tratar na aula de hoje. E depois, nas próximas, aí nós vamos trabalhar a citação, né, a audiência de mediação e conciliação, a defesa, né, caso, e depois as providências preliminares e a fase probatória até culminarmos com a sentença, ok? Então, é disso que falaremos hoje. Bom, então, eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o meu, baixar aqui um pouco. Bom, o juiz ele tem essas três posturas ao se deparar com uma petição inicial. Ele pode determinar a emenda da petição, que são correções, né, que o magistrado verifique, né, vícios sanáveis, né, vícios corrigíveis ou meras irregularidades, então que averiguado pelo magistrado, ou então, se ele verificar que foi determinada a emenda da inicial, determinada a correção da petição inicial, ela não foi atendida, ou a determinação do magistrado não foi atendida, então ele vai indeferir a petição inicial. E ainda nós temos a possibilidade, é sempre alternativa, né? Elas são excludentes, né? Então, e se não for o caso de emenda, não for o caso de indeferimento da petição inicial, ele vai averiguar se é possível o julgamento liminar de improcedência da ação. Então, isso aqui é advindo do sistema de precedentes, né, do Código de Processo Civil, então isso já existia no CPC anterior, no artigo 285 do CPC de 73 e foi ampliado, né, e aperfeiçoado no sistema de 2015. Então vamos analisar o que vem a ser isso. Bom, eu trouxe aqui para vocês, né, então, um organograma, né, um pouco mais detalhado acerca da petição inicial da sua admissibilidade. Então, se tiver presentes todos os requisitos do artigo 319, a admissibilidade será positiva. Ao passo que será negativa com a determinação, e uma das questões, né, que podem ser já a negativa, né, da admissibilidade, é se faltar qualquer dos requisitos do artigo 319 e 320. Então, verificando o magistrado que estão faltando os requisitos do 319 e 320, ele vai determinar a correção, e essa correção a gente chama de emenda à petição inicial. Isso é feito em 15 dias, o prazo é aberto para 15 dias. Se a parte não corrige aquilo que o magistrado determinou, haverá o indeferimento da petição inicial. Então, lembrando que pelo dever de prevenção, né, que é inerente à boa-fé objetiva, o magistrado ele tem que apontar expressamente qual é a falha que ele está vislumbrando. Então, ele não pode pura e simplesmente indeferir. Ele tem que oportunizar a correção
e tem que dizer qual é o vício por ele vislumbrado. Então, isso é uma questão muito importante, muito interessante, né? Então, caso não seja atendido, então a petição ela deve ser indeferida. Lembrando que o indeferimento ele é por questões formais, né? Haverá, no caso, uma extinção do processo sem resolução do mérito, né? Com base no artigo 485. Então, e só se extingue, né, sem resolução do mérito quando não for possível a correção do vício, né? Ou quando o juiz determinar a correção de um vício por ele vislumbrado, essa correção não é feita. Então, isso é uma questão interessante. Um ponto que vocês precisam mentalizar é o chamado princípio da primazia da resolução do mérito. Então, isso é um princípio também de direito processual civil, que foi edificado aqui no sistema de 2015. Então, quando o magistrado verifica, né, alguma falha, ele tem que oportunizar. Então, ele não pode, pura e simplesmente, como acontecia no sistema anterior, indeferir de cara, indeferir de plano, porque isso iria contra esse princípio da primazia. Essa ideia de primazia do julgamento do mérito, ela afirma a ideia de que o magistrado ele não pode ser formalista, ele tem que primar. Daí, se falar em primazia, tem que dar uma preponderância ao julgamento do mérito. As formalidades devem ser tratadas como questão secundária, não é? Então, esse é um ponto relevante que você precisa mentalizar. Então, a petição inicial ela vai ser indeferida nessas situações e também nos casos de não atender as situações do artigo 106 e 321. Ou seja, se o juiz verificar que não preenche algum requisito da petição inicial e caso não tenha o autor corrigido, ou completado ou emendado a petição no prazo de 15 dias, ou quando, não havendo na petição inicial indicação dos endereços do advogado, do demandante, ou não tenha sido corrigido o vício é, em 5 dias, né, no caso do advogado do demandante. Então, isso é o que diz o artigo 106. Então, as questões, os casos de indeferimento da petição são nos casos em que a petição é tida como inepta. E os casos de inépcia estão no artigo 330, né, e considera-se inepta a petição inicial quando faltar o pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado e não for o caso de admissão de pedido genérico. Lembra que nós falamos lá na aula de petição inicial sobre o que vem a ser o pedido genérico? Quando na narração dos fatos não decorrer logicamente uma conclusão, né? Ou seja, aquela petição nonsense, né? Não tem pé nem cabeça, não tem uma conclusão. Então, e ainda quando tiver pedidos totalmente incompatíveis ou incongruentes, né, entre si. Então, são situações em que a petição é considerada inepta ou inapta, né? Eu prefiro a palavra inapta, né? Não apto, mas o CPC utilizou a nomenclatura inepto, então é isso que você precisa mentalizar. Então, a petição vai ser considerada então inepta, então quando também, né, tiver por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens. Então, essa enumeração de contratos, né, essa questão da enumeração, ela é meramente exemplificativa. Então, vou pôr aqui um outro esquema que eu coloco aqui. Ó, em deferimento da petição inicial, aqui na parte de cima, e daqui a pouco eu comento a improcedência liminar do pedido. Então, ele tem que discriminar as obrigações, os critérios, o valor incontroverso. Então, quando se fala, deixa eu subir agora para não ficar tampar, né? Espero que a mudança que eu fiz aqui, eu tentei mudar a tela para cima, espero que tenha ido. Outro vídeo eu tentei fazer isso e não funcionou. Bom, então, nessa questão de revisão, né, de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento, alienação de bens, então esses contratos, essa numeração é meramente exemplificativa. Então, caso o autor então não tenha discriminado na sua petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquela que ele pretende desconstituir, né, ou destituir, sendo quantificar o valor que ele é tido como incontroverso do débito, então também que será considerada inepta. Porque essa exigência, ela tem por propósito assegurar que no curso do processo os valores incontroversos continuem sendo pagos.
Isso é o que diz o 330, parágrafo 3º. Então, a petição também vai ser indeferida, né, se o juiz também verificar que falta alguma condição da ação, né, como o interesse de agir, ou a legitimidade de parte, né? Então, é uma questão muito interessante também, que você precisa mentalizar. Por exemplo, na Justiça Federal é muito comum os magistrados verificarem que se não houve o requerimento no âmbito do INSS, né, do benefício previdenciário, ele falta o interesse de agir. Então, eles vão lá e indeferem a petição inicial e manda aquele que está requerendo o benefício previdenciário que vá ao INSS primeiro fazer o requerimento administrativo e obter a negativa. Então, isso é bastante interessante, né? Bom, então se a petição inicial foi indeferida, né, a parte ela vai recorrer essa ação, ela é indeferida por sentença. A sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Então, eu até vou gravar uma aula sobre o 485 e o 487, que fala das hipóteses de extinção do processo com e sem julgamento do mérito. Então, se é extinto por sentença, da sentença cabe o recurso de apelação. E curiosamente, essa é uma situação em que permite a chamada retratação, ou juízo de retratação por parte do magistrado, e essa retratação se dará no prazo de 5 dias. Prazo impróprio, né? Para os magistrados os prazos são impróprios. Se ele se retratar, a petição, então, ela não será indeferida, porque lembre-se, ele indeferiu, extinguiu o processo por sentença. Aí o autor foi lá e apelou e pediu para o juiz se retratar. O juiz, se ele se retrata, então é sinal que ele entende que aquela petição está boa. Se ele está boa, então ele vai ter que mandar prosseguir o processo citando o réu. Então, isso é um detalhe importante, tá? Então, e se ele não se retratar, mantiver a decisão de indeferimento, o réu ele é citado assim mesmo, só que para responder ao recurso de apelação, ou seja, para apresentar as contra-razões. É uma regra um pouco estranha, mas essa mesma regra também vale para o indeferimento da liminar do pedido, então que nós já vamos comentar. Então, há uma série de críticas, né, a esse tipo de sistemática, né? O réu está sendo citado para ofertar contra-razões, né, ao recurso, né? Então, é meio nonsense. Bom, vamos continuar aqui então, né? A outra sistemática, né, que eu gostaria de comentar com vocês é acerca da improcedência liminar do pedido. O que significa a improcedência liminar do pedido? Essa segunda possibilidade de admissibilidade negativa. No indeferimento da petição inicial, o magistrado está indeferindo a petição por uma questão formal, não é? Então, parte legítima, falta de interesse, né? Condições da ação, petição inepta. Então, a questão do financiamento aí, que nós acabamos de comentar, né? Se não houver discriminação das obrigações, critérios ou valor incontroverso, ok. Questões meramente formais. Tanto que a sentença é de extinção do processo sem julgamento do mérito. Agora, essa outra hipótese que nós vamos falar agora, que é a chamada improcedência liminar do pedido, né, eu vou até destacar aqui, é o caso da improcedência liminar do pedido, estou de amarelo aqui, ficou bem feio, mas pelo menos destacou. Esse caso que nós vamos explicar agora é um pouco diferente, porque aqui há o enfrentamento do mérito. A questão aqui é a seguinte, o magistrado está analisando lá a petição inicial e está verificando que a tese ali que está sendo defendida, a ratio decidente, ou seja, a razão, né, que ensejou, a causa de pedido que ensejou a propositura daquela ação, está indo contra precedente vinculante. Precedente vinculante, seja do próprio tribunal, ou do STJ, ou do STF. E quais são os precedentes vinculantes? Então, eu até coloquei aqui para vocês, ó, no sistema da improcedência liminar do pedido. Então, ó, o pedido será considerado improcedente. Então, o juiz ele já está julgando o mérito, está julgando a ação improcedente já de cara. Não há contraditório, não há ampla defesa, não há produção de provas, nada, né? Então, ele já você propõe a ação, vou voltar lá meu esquema, ó, aqui a petição inicial, deixa eu subir, tentar subir aqui de novo meu quadrinho aqui.
né? Você está propondo a sua ação. Olha aqui, a petição inicial, né? E de cara o magistrado já pula lá para a sentença, lá na frente, olha só. Não há citação, não há audiência, defesa, nada. Fase probatória, esqueça tudo isso. Então, olha o salto que é dado, né? Então, voltando lá, né, nesse nosso nesse outro esquema, olha só que curioso. Então, se a ação, o fundamento da ação for contrário à súmula, então, o primeiro momento, súmula do Tribunal de Justiça local, então o Tribunal de Justiça ele pode editar súmula versando sobre, por exemplo, direito municipal, né? Muito comum o direito estadual, né? A interpretação de leis estaduais ou da Constituição estadual. Súmula do STF, então se for a tese defendida na petição inicial for contrária à súmula do STF, súmula do STJ, então também é o caso de indeferimento da petição inicial. Ainda, os contrário a acórdão em julgamento repetitivo, né, no recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo. O recurso extraordinário, a causa de pedido dele é violação da Constituição, negativa de vigência. Para o STJ, o recurso especial é negativo de vigência ou contrariedade à lei federal. Então, se essa decisão for proferida em sistema de recurso repetitivo, julgamento repetitivo, isso forma o que a gente chama de precedente vinculante. Que logo eu vou postar aqui uma aula sobre o estudo disso, dos precedentes vinculantes. Então, isso aqui é uma das repercussões do sistema de precedentes vinculantes, que se a tese defendida na petição inicial for contra um precedente vinculante, uma tese formulada em precedente vinculante, o magistrado de primeiro grau de jurisdição ele tem o dever de indeferir, melhor dizendo, de julgar improcedente a ação, né, julgando o mérito. Então, o caso será extinto por sentença com resolução do mérito. Uma outra novidade que nós temos aqui no sistema de 2015, que foi a criação do IRDR. O IRDR é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Tem até um caso muito interessante que aconteceu aqui em Minas Gerais, é o debate sobre a legalidade ou não do Uber, né? O sistema de transporte, né? Do Uber concorre com os táxis. Então, várias ações foram propostas, né? Uberaba, Uberlândia, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Juiz de Fora, né? Montes Claros, enfim, cidades maiores aqui de Minas que tem, obviamente, o Uber a todo vapor. Então, instauraram esse incidente, chamado incidente de resolução de demanda repetitiva, em que no Tribunal de Justiça de Minas, e esse incidente ele tem o propósito de formar uma tese jurídica. E a tese jurídica vai solucionar vários casos que estão discutindo essa tese. Então, o que o Tribunal de Minas aqui decidiu? Que em Minas Gerais o Uber é legal. Então, imagine o seguinte, isso é um caso bastante interessante, emblemático. Se uma cooperativa de táxi, uma companhia de táxi, sei lá, algum taxista, estiver propondo uma ação individual, uma ação que seja no interesse da sua categoria, dos taxistas, buscando a declaração de que o Uber é ilegal, com base nesse precedente do Tribunal de Justiça de Minas, falando que o Uber em Minas Gerais é legal, esta ação dos taxistas tem que ser julgada improcedente. Totalmente improcedente. Então, por exemplo, julgou ontem, né? Hoje é uma quinta-feira. Se na quarta-feira o IRDR foi julgado e na quinta ou na sexta foi proposta a ação, o magistrado que vai fazer a admissibilidade da petição, ele já pula para a sentença, dando uma sentença de improcedência, dizendo que aquela ação foi proposta buscando discutir uma tese que é contrária ao que já foi firmado em precedente vinculante. Então, esse arquétipo que eu pus aqui para vocês é o rol das decisões que tem a natureza de obrigatoriedade, precedente vinculante. Então, essas que eu já expliquei, de súmula, né? Acórdão um julgamento repetitivo no STJ e no STF. Isso, para quem está estudando processo de conhecimento, vai estudar isso em recurso. Né? Nós temos também o IAC, que tem uma atuação preventiva, que visa, tendo em vista a relevância do caso, né? Você ainda não tem demandas repetitivas já. Você tem uma demanda ou outra, mas que há um potencial, né, de virarem várias, né? Então, uma grande relevância jurídica ali daquele caso, então aí pode ser instaurado um incidente
chamado de assunção de competência, se chama de IAC, em que vai formar também um precedente vinculante, então, que vincula toda a base do judiciário, né, que está abaixo. E também, obviamente, se o magistrado verificar que é o caso de prescrição ou decadência, que a ação está prescrita, obviamente que ele já vai pular para a sentença julgando a ação improcedente. Então, meus caros, o que eu queria traçar para vocês é, na admissibilidade negativa, então nós temos essas vertentes que você precisa mentalizar. Especialmente o quê? A diferença entre indeferimento da petição inicial, porque é por questões formais, e a improcedência liminar do pedido, que é quando a petição inicial está buscando discutir teses contrárias a precedentes vinculantes, né, seja do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, né, ou do STJ, do STF, ok? Então, essa é uma das repercussões, né, do sistema de precedentes vinculantes. Então, o sistema de precedentes vinculantes ele veio para uniformizar a interpretação do direito, ele veio para conferir segurança jurídica, estabilidade ao sistema. E se alguém está indo contra um sistema de precedentes vinculantes, essa ação tem que ser julgada liminarmente. O que é liminar? Antes de ouvir a parte contrária. Não vai nem ouvir a parte contrária, não é nem citado. Tá? Então, aquilo que eu falei, né, do recurso cabível, apelação, o juiz pode se retratar também em 5 dias. Se ele se retratar, ou seja, ele entende, né, não devia ter indeferido, ele vai então mandar citar o réu, ok? Se ele não se retratar, manda citar o réu para o réu ofertar as contra-razões, ou seja, responder o recurso de apelação. A sistemática, então, é a mesma do que nós acabamos de falar sobre indeferimento da petição inicial, ok? Sendo positivo, então, a admissibilidade, manda citar o réu, que é a nossa próxima aula. Ok, meus caros? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Então, meu muito obrigado e até a próxima. Um abraço.